a Isadora que leia as perguntas, se alguém escrever. Ó, então, voltando à tradição, eu vou resolver aqui a atividade de ontem, tá certo? Então, olha só, eu vou lá na sua atividade, vou olhar, vou ver o que é que você errou, vou pedir para você ajeitar. Algumas pessoas que entregaram logo cedo, eu já corrigi. Hoje eu corrijo as demais, tá? Mas se você já viu que você errou, você pode ir lá agora e corrigir, tá certo? Tem no histórico lá a hora que você enviou a atividade primeiro, tá bom? Então eu sei quem enviou dentro do prazo, certo? Então vamos lá, vamos resolver aquela atividade de ontem. Deixa eu apresentar. Esqueci de pegar no lápis. Ontem eu estava conversando com uma aluna e ela disse, professor, qual é a unidade que eu boto aqui de medida? E eu digo, tu que é de enologia, não sabe? Eu vou saber qual é a unidade de medida de pH. pH se mede em quê? Tá vendo que vocês também não sabem? Pedro está dizendo que é em pH. Pois é, se eu digo pH de 7, não é 7 alguma coisa, não? 7 metros, 7 quilômetros. Não, acho que não. É 7, acabou. É uma escala, é uma escala Ah, científica. Ah, é entendi. PP neutro, básico, não sei o quê. Blá, blá. Não, tudo bem, você classifica, mas ele não tem um valor de medida, não. Ele é adimensional, então. Ah, bom. Blá. É. Ó, Maísa disse que pesquisou e não achou nada. Milena, ainda bem que eu não botei nada. Então deve ser isso mesmo, gente. Deve ser uma medida sem dimensão. Ó, então novamente, isso aqui é muito fácil, dá para fazer na mão, mas está gravado ontem como é que faz no Excel quando você tem os dados, ok? Então, olha só, eu só preciso de duas informações aqui, que é a média, o desvio padrão, tá? E quanto de confiança eu quero. Então, ele fala assim, perdão, e o tamanho de amostra, né? Então, ele fala, o tamanho de amostra aqui é 36, tá? Com uma média, você tem uma média de amostra de 4,7. E um desvio padrão também de amostra de 0,6. Por que eu estou dizendo que isso aqui é de amostra? Porque isso aqui ele foi feito uma coleta. Olha, fala aqui, olha, em um lago foi coletado e apresentou os seguintes resultados. Então, isso aqui são dados de amostra. Intervalo de confiança é um negócio que a gente só calcula para amostra, tá? Então, para intervalo de confiança, a gente sempre vai ter os dados de amostra. E a confiança, que eu já disse que a confiança é 1 menos alfa, foi 0,95. Bom, se a confiança é 0,95, o alfa é quanto está faltando para 1. Quanto é que está faltando para 1 aqui? 0,05. É isso, né? O quanto está faltando para 1? Quanto é que é alfa dividido por 2? Que a gente quer saber. Porque, olha, é alfa sobre... O intervalo de confiança, ele funciona assim, ó. Metade do erro para cá, metade do erro para cá. É alfa dividido por 2 e alfa dividido por 2. Então, se tem 95% de confiança que eu estou acertando que a média está dentro do meu intervalo, vai ser 2,5% de eu estar errando para baixo e 2,5% de eu estar errando para cima. Tá? Está tendo uma obra aqui, eu fecho, está incomodando. Não. Ó, então, isso aqui vai dar 0,025, tá bom? É o valor do alfa dividido por 2. Todo mundo conseguiu fazer essas contas aqui, né? Todo mundo achou essas informações aqui. São tudo informações que são dadas na questão. Depois disso, a gente vai calcular um intervalo de confiança. O intervalo de confiança para a média verdadeira Mi, porque o que, é que acontece? Vamos explicar de novo a questão. Ele fala do pH da chuva em Michigan. Em Gahan, né? Michigan. Então,
foi feito 36 medições do pH dessa chuva. Em média, esse pH deu 4,7, certo? Com um desvio padrão de 0,6. Tá? A minha pergunta é, existe uma média verdadeira? Se eu pudesse pegar toda a chuva que caiu em Michigan, toda, sem exceção de uma gota, e medisse a média verdadeira do pH, qual seria essa média? Você disse assim, eu não tenho condição de saber. Não tenho condição de pegar com um balde toda a chuva que caiu na cidade. Tá? Então, o que que eu posso fazer? Pegar uma amostra e dizer, olha, eu não sei qual é a média verdadeira na chuva, mas eu acho, com 95% de chance de acertar, que está aqui dentro desse intervalo. E é isso que a gente está fazendo. A chance de você errar para baixo é de 2,5 e a chance de você errar para cima é de 2,5. É isso que é o intervalo de confiança. Você dizer assim, olha, existe uma média do pH verdadeiro da chuva. Quanto é? Não sei, eu não tenho condição de saber. Quando você vai fazer o pH de um vinho, você não tem condição de pegar toda a uva daquele tipo, do mundo. Você só faz o da amostra que você fez. E é isso que você diz, olha, com base na amostra do que eu fiz, muito provavelmente a média verdadeira para todas as pessoas está dentro desse intervalo. Tá? Essa que é a ideia do intervalo de confiança. Vamos lá. O intervalo de confiança para a média verdadeira com 95% de confiança, ela vai ser igual a x barra mais ou menos o t de n menos 1 alfa dividido por 2 vezes o desvio padrão sobre a raiz de n. Bom, x barra, que é a média da amostra, é 4,7. Mais ou menos, isso daqui é um valor de tabela só, certo? É o t de n menos 1 alfa dividido por 2. Então, isso aqui é o t de 36 menos 1 vai ficar quanto? 35. Alfa dividido por 2 é 0,025. Então, o que é que você vai fazer? Você vai na tabela, vai na linha 35, na coluna 005. Eu já sei que não tem 35 na tabela. Eu não lembrava dessa questão, que essa questão ela tem esse problema, tá? Só que aí você pega o valor mais perto para arredondar. Então, o valor mais perto era 30, certo? Então, deixa eu pegar aqui na linha 30, na linha 30, na coluna 0025. Isso aqui dá 0,042. Perdão, Alisson, 0,042. Diga aí. Alisson, tá um pouquinho difícil de entender a escrita. Minha letra tá feia? A escrita em cima, essa frase maior que você fez aí tá um pouco embolada. Isso daqui de baixo ou aqui em cima? Ai, meu pai, como é que eu escrevo isso aqui diferente? Só tá embolado mesmo. Deixa eu ver se eu consigo fazer de novo. Ainda mais aí onde você circulou de amarelo. Tá, porque ficou apertado mesmo. Uhum. É igual a 36. O x barra é 4,7. 4,7. O S é 0,6. O alfa dividido por 2, alfa dividido por 2 é 0,025. Então, olha só. I C, que é a sigla de intervalo de confiança. Aí vem aquele U puxado a perna, que é Mi. De 95% é igual. Aí agora vem a fórmula. X barra, que é a média, mais ou menos. Aí vamos lá, a letra T. Embaixo tem um índice, que é N menos 1. Eu vou botar um ponto e vírgula aqui. Alfa dividido por 2.
tá? Lembrando, aqui é a linha, aqui é a coluna, vezes o desvio padrão, que é o S, dividido pela raiz de N. A gente viu que o T de N menos 1, quanto é que é N menos 1? 36 menos 1 dá quanto? 35. Alfa sobre 2, vou botar um ponto e vírgula, é 0,025. Isso daqui é a linha da tabela. Isso aqui é a linha. E aqui é a coluna. Então, aqui é a coluna. E aqui é a linha. Lembrando, não tem esse valor na 35 na tabela. Então, é para usar o 30. Então, vamos substituir agora os valores. Isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 4,7 mais ou menos, qual é o valor da tabela? Esse aqui é um valor da tabela só. Quanto é que deu? Deu 2,042. 2,042. Vezes, quanto é o desvio padrão? 0,6 dividido pela raiz de 36. Então, isso daqui vai ficar igual a 4,7 mais ou menos. Aí, aqui, gente, é só calculadora, tá? Então, 2,042 vezes 0,6 dividido pela raiz de 36. 0,242. 0,2042. Bateu a resposta? Então, ó, o intervalo de confiança para a média verdadeira Mi com 95% de confiança deu igual a 4,7. Gente, eu vou arredondar para facilitar a vida da gente, tá? Para ficar mais simples. Mais ou menos 0,2. Agora, eu acho que vocês usam pH com 3 cargas decimal, não usam, não? Ok. Giovanni disse que colocou só 0,020. Não, corrigiu, 0,20. É, é a mesma coisa. Então, ó, 4,7 menos 0,2 dá 4,5. E 4,7 mais 0,2 dá 4,9. E aí vem a parte mais importante, que é a explicação da resposta. Portanto, tá? O portanto já é 80% da resposta. Portanto, com 95% de confiança. E aí eu prezo muito por esse textinho, porque é esse textinho que vocês vão botar no TCC de vocês vão botar no artigo. Tá? O pH, é o contrário, é P minúsculo, H maiúsculo, né? O pH médio verdadeiro da chuva em Michigan, seja lá como é que escreve Michigan, está entre 4,5 e 4,9. No final, e é essa a resposta que eu quero. É a chuva em Ingan, né? Ingan, Michigan. Tudo bem, gente? Ó, a gente já perdeu muito tempo aqui, tá? Era para eu gastar só 10 minutos, gastei mais tempo do que devia na questão. Ok? Então, qualquer dúvida sobre a questão, tá?
a gente tira depois, quando eu for lá corrigir as questões. Vamos começar a aula de hoje logo, tá bom? Me aperrei, tá? Me procurem, tirem dúvida comigo. Eu não vou dar um horário certo, porque se eu der um horário certo, eu sei que metade de vocês não consegue acompanhar o horário certo, Ah, tá? Alisson, Pergunta no WhatsApp que eu vou respondendo. Diga aí. as meninas estão dizendo que não arredondou. Não tem problema não, é até melhor. Eu só arredondei aqui para facilitar a minha vida. Certo. Melhor. Parabéns. Então, gente, a gente vai começar hoje um assunto que se chama teste de hipótese, tá? Só botar um bicho grandão assim. Teste de hipóteses, certo? O que que significa teste de hipótese? O teste de hipótese é qualquer teste que a gente faz em cima de um parâmetro, tá? Então, você está testando hipótese. Quando você diz assim, olha, será que o pH desse vinho é maior do que o mínimo legal? Isso é um teste que você está fazendo. Será que o meu vinho está dentro das especificações? Isso é um teste que você está fazendo, tá? Então, olha só, muito da aula de hoje é conceito, tá? É claro que na hora de resolver a questão não tem tanto conceito assim, mas muito do que eu quero que vocês aprendam é conceito, tá? Então, primeira coisa, um teste, ele é qualquer pergunta que eu faça sobre um parâmetro. Geralmente, o parâmetro que a gente usa é a média da população. Então, vocês acabam sempre trabalhando com a média. Dificilmente eu vejo vocês trabalhando com, por exemplo, proporção. Ah, será que a proporção de garrafas de vinhos defeituosos é maior do que tanto? Eu nunca vi vocês fazendo isso, certo? Geralmente vocês trabalham com um valor médio. Qual é o objetivo do teste? Tá? O objetivo do teste é decidir qual de duas hipóteses é a verdadeira, tá? Geralmente não, sempre a gente usa duas hipóteses. A hipótese nula e a hipótese alternativa. A hipótese nula, ela é o ponto de partida do teste. Ele é a afirmação, certo? Então, por exemplo, quando você vai fazer um teste para saber se seu vinho está dentro da legislação, você sempre parte do ponto de partida da legislação, tá? Você sempre parte que aquilo está certo, tá? Uma coisa que a gente usa de referência é essa palavra aqui, ó, nula, tá? Tem efeito neutro. Então, será que o meu vinho como é que eu posso dizer assim? Quando eu falei legislação, eu estou falando do valor, tá? Mas a ideia é que a gente sempre parte da suposição de que nada funciona. A gente sempre parte da suposição que tudo tem um efeito nulo, tá? Por isso que a gente chama de hipótese nula. Quando eu for pegar um exemplo, acho que fica mais claro, tá meio confuso ainda. Na minha hipótese alternativa, essa aqui, H1, é sempre a pergunta que a gente está fazendo. Então, olha só, preste atenção. A hipótese nula é sempre uma igualdade, tá vendo? Ó? A média é igual a um valor. Esse H0 é tipo um valor qualquer, certo? Será que o meu pH é de 7? E aí vem as três perguntas que eu posso fazer. Se meu pH é menor do que 7, se meu pH é maior do que 7, ou se meu pH é diferente de 7. Tá? Então, quais são as três perguntas que eu posso fazer em um teste? Eu posso testar se ele é maior. Então, olha só. Será que a média do pH do vinho que eu estou produzindo é maior do que 7, digamos? Tá? A gente sabe que a média se comporta como uma normal. Então,
o teste, ele é que a gente chama teste à direita. Estou testando se ele é maior. Será que o meu pH do meu vinho é menor do que 7? Então, esse teste, ele é que a gente chama à esquerda. É um teste para menor. E a outra pergunta que a gente tem é, será que é diferente? Porque, por exemplo, às vezes você quer que o vinho tenha exatamente 7 de pH, digamos. Estou usando pH, mas pode ser outra variável, que eu sei que vocês usam a limpidez, né? Se vocês usam cor, por exemplo, você tem um vinho exatamente uma cor. Então, ele não pode se afastar da cor que você quer. Então, esse vinho aqui, eu vou testar se ele é ou maior ou menor, porque o que eu quero é que ele fique no meio. Tá? Então, olha só, são 3 perguntas que a gente faz. Será que é maior? Será que é menor? Ou será que é diferente? Entenderam isso? Vamos embora. Quais são as etapas de um teste de hipótese? Professor, Oi. vou tentar voltar. Acho que não ficou claro, não. Ok. Um teste de hipótese tem 3 perguntas. A gente pergunta se é maior, se é menor ou se é diferente. Tá? O teste é sempre feito em cima de um valor. Geralmente, vocês só vão trabalhar com teste para média. Tá? Vamos pegar uma variável qualquer, como por exemplo, o pH. Tá? Então, eu posso fazer a seguinte pergunta: será que é menor? Será que o meu pH é menor que 7? Será que meu pH é maior do que 7? Será que meu pH é diferente de 7? Diferente significa assim, está se afastando tanto de 7, tá? Que eu digo que não é mais 7. O problema está aqui. Eu acho que o problema está nos 2 tipos de hipótese que a gente tem. Que a gente tem uma que é hipótese nula e hipótese alternativa. A hipótese alternativa é sempre a pergunta. Se eu quero saber o que é maior, olha, a hipótese alternativa, que é o H1, é sempre perguntando a pergunta. H1 é sempre maior, H1 é sempre menor, H1 é sempre diferente. Depende da pergunta. Se eu quero saber que é maior, é essa daqui. Se eu quero saber se é menor, é essa. Se eu quero saber se é diferente, é essa daqui. Tá? A hipótese nula é sempre uma igualdade. É sempre o meu ponto de partida. Tá? Esse ponto de partida, ele depende do que eu estou trabalhando. Tá? Se eu estou fazendo um estudo do tipo, a legislação diz que o pH do vinho tem que ser 7. Então, esse é o valor que eu vou botar aqui. É o meu ponto de partida. Ok? A lei diz que a contaminação por cobre não pode ser maior do que 0. Então, meu ponto de partida é 0. Tá? Então, o teste de hipótese, que é esse troço aqui, teste de hipótese, ele é uma pergunta. Não é uma pergunta. Geralmente, quando você está fazendo um estudo, está fazendo o teu TCC, você está respondendo uma pergunta. Lembra quando você está preenchendo lá seus relatórios e tem assim, qual é o objetivo desse negócio? O objetivo geralmente é responder uma pergunta, tá? E aí essa pergunta, existem 3 perguntas possíveis. Se é maior, se é menor, se é diferente. Se não tiver claro ainda, quando a gente fizer exemplo, vai ficar mais fácil. Tá bom? Quais são as etapas de um teste de hipótese? Primeira etapa de um teste de hipótese, ele é definir as hipóteses. A gente tem que começar definindo quem é a hipótese nula e quem é a hipótese alternativa. Lembrando, a hipótese nula é sempre o ponto de partida e a hipótese alternativa é sempre a pergunta. A hipótese nula sempre vai ser igual. Tá? A alternativa ela pode ser maior, menor ou diferente, depende da pergunta. Segundo passo, definir a estatística de teste. Existem vários testes, mas a gente vai trabalhar somente com teste para média de amostra. Então, o único teste que a gente vai usar é esse daqui. Então, esse aqui é
essa segunda aqui, ela está decidida, tá? É sempre essa estatística de teste que a gente vai usar. É sempre essa fórmula daqui, ok? Defina a região crítica conforme alfa, tá? Basicamente pegue um valor da tabela dependendo de alfa e realize um teste, certo? E aí a gente vai entender o que significa isso, tá? Eu vou explicar esses passos aqui. O conclusões é aquela parte do textinho, portanto é maior, portanto é menor. É a parte da explicação, tá? O que significa esse realizar o teste? Tá? Ele é fazer as contas, ok? Então, olha só, como é que a gente vai resolver isso? A gente vai resolver isso com um exemplo. Conseguem ler a questão? Aham. Deixa eu só fazer uma coisa. Na questão ele não está me dando a média, então eu tenho que calcular essa média aí. 360 mais 226 mais 225 mais 291 mais 324 mais 331 mais 346 mais 362 mais 385. Dividido por quantos? 9. Dividido por 9. Alguém fez essa conta para mim também? Só para conferir. A minha deu 316. 317 para arredondar. 316,6. Não estou confiando nesse resultado. Ah, sabia que eu tinha errado. Aqui, 320. Olha só, ao desvio padrão ele já está na questão. Vamos anotando aqui quais são as informações que ele fala. E ele me dá uma coisa interessante aqui, ó. O alfa. Lembra quando a gente estava estudando intervalo de confiança? Eu dizia, olha, a chance de eu estar acertando é 1 menos alfa, que a gente chamava 1 menos alfa de confiança, né? É isso? Confiança. O alfa agora, ele vai ter um outro nome. Significância. Então, a gente aprende uma palavra nova em estatística, que é significância. Quando a gente fala que uma coisa é significante, ele está se referindo ao alfa, tá? Então, por exemplo, você está lendo um artigo, ele fala, olha, foi visto que isso aqui é significante. Ele está se referindo a um teste de hipótese, tá certo? Ele está dizendo que aquilo ali foi aprovado no teste de hipótese, tá? Então, vamos seguir a vida. Meu alfa é 10%. 10% que é a mesma coisa que 0,1, tá? Só dividir por 100. Então, vamos lá. Etapas de um teste de hipótese. Primeira coisa que eu preciso fazer num teste de hipótese é definir as hipóteses, tá? Eu sei que o teste de hipótese sempre são duas hipóteses, a hipótese nula e a hipótese alternativa.
Então, a hipótese nula é sempre uma igualdade. Essa parte aqui é sempre a mesma, tá certo? Essa parte aqui do teste das hipóteses é sempre essa, assim, sempre igual desse jeito. Quer dizer, aqui também tem minha aqui. É sempre isso aqui. A pergunta é igual a quanto? Vamos ler a questão? Um lago é considerado poluído se os níveis de fósforo foram superiores a 300. Tá? Isso daqui é meu ponto de partida, é o que a lei diz. A lei está dizendo que o nível máximo é 300. Então, eu parto do ponto que a média está em 300. Eu sei que pode estar menor, eu sei que pode estar menor, mas para facilitar a vida da gente, porque a conta é a mesma. Então, para um nível de resolver questão, a gente sempre bota igual, tá? Porque facilita a vida da gente. Então, aqui é sempre igual. Tem nível que você vai encontrar fazendo assim, maior ou menor. Tá? O meu ponto de partida é que o lago não está contando nada, bota menor aqui. Certo? Não, bote sempre igualdade. Tá? Tem livros que dizem, olha, porque como a conta é a mesma, a gente sempre parte da igualdade. Então, o que é a igualdade? A igualdade aqui da hipótese nula, ela é sempre o que você está, é o ponto de referência. Certo? Em 9 observações tomadas em um lago, foram encontrados os seguintes valores de fósforo. Aqui, que a gente calculou a média e o desvio padrão desses valores de fósforo. Com base na amostra, teste a hipótese que o lago está poluído a um nível de significância de 5%. Então, gente, olha só. Teste se o lago está poluído. Se o lago está poluído, a quantidade de fósforo no lago é maior ou é menor do que 300? Teste se o lago está poluído. Eu estou perguntando se é maior do que 300 ou menor do que 300? Maior. Maior. Então, o meu teste aqui, ele é maior. E você repete o número. Esses dois números aqui têm que ser iguais. Tá? Então, ó, a parte da hipótese, que ele é a parte mais importante do teste, ele é bem fácil. Agora, vejam, por que o povo tem tanta raiva de estatística? Porque isso aqui não é matemática, é leitura e interpretação de texto. E tem muita gente que tem raiva de leitura e interpretação de texto. Certo? Então, ó, verifique se o lago tem mais de 300, ou seja, se o lago está poluído. Tá bom? Então, beleza. Vamos entender o que é que está acontecendo aqui. A média, a gente sabe que se comporta como uma distribuição normal, certo? A média, a gente sabe que se comporta como uma distribuição normal, tá? Então, eu vou usar a normal padrão, que é que tem média zero. Aqui, eu vou dizer o seguinte, meu ponto de partida é sempre que o lago está ok, o lago está bom. Eu estou testando o quê? Se ele está poluído. Para eu dizer que esse lago está poluído, ele tem que ser bem maior do que 300. Como assim? Se você pegar vários valores, olha aqui, ó, 360, 220, 250, 290, aí, ó, 300, a minha pergunta é, existe valores que estão dando menor e existe valores que estão dando maior. Por quê? Porque existe uma variabilidade. A minha pergunta é, essa média daqui com essa variabilidade é muito alta ou ainda é baixa o suficiente para eu não conseguir considerar que é mais de 300? Porque muita gente vai olhar para cá e vai dizer, ó, deu mais de 300, está contaminado. Não, a gente tem que testar. Porque isso aqui pode ter sido, por exemplo, uma coisa que, eu não sei se vocês lembram daquele exemplo que eu falei da média. Vamos supor que todos os cantos deram baixinho, abaixo de 300. E aí, ali na boca do desembocado do rio, deu 500. Isso aqui dá uma média de 320. Então, é por isso que a gente faz uma análise da variabilidade. Porque o lago em si não está contaminado nessa situação.
É só um problema do desvio padrão muito alto, tá? Por isso que a gente faz análise estatística, não é só olhar para o valor final da amostra. A gente faz uma análise da variabilidade. Por isso que a gente testa estatística. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, eu preciso encontrar um valor de tabela para comparar. Porque, olha só, vamos entender como é que funciona o teste de hipótese. Deixa eu dar o exemplo, que eu gosto do exemplo do Zanon. Vamos supor, tá? Deixa eu desligar aqui a câmera. Deixa eu desligar aqui esse negócio um pouquinho. Eu quero que vocês olhem para mim. Cadê vocês? Eu quero que vocês olhem para mim gesticulando feito doido. Tá? Vamos supor que a diretora do curso chegou assim e falou: olha, a altura média dos alunos dessa turma de enologia, certo? Não, ela chega assim e fala assim: olha, a turma é uma turma de anão. Todo mundo é anão, certo? Aí você pega um papel, que o papel diz assim: a altura média desses alunos é de 1,40 m. Aí você fala: ok, isso é uma altura média de anão. Mas vamos supor que esse papel, ele começasse a dizer assim: olha, a altura média desses alunos, que são tudo anão, é 1,60 m. Aí você olha assim, começa a duvidar. Esse valor está muito alto para uma turma de anão. Né? Eu sei que tem, mas ainda tem anão que é alto. Tem anão que é muito alto. Certo? Agora, se o papel começa a aparecer assim, que a altura média dos alunos é 1,80 m, você fala assim: não, tem condição não. Isso aqui não tem condição de ser uma turma de anão. Tá? Então, existe uma escala ali que vai crescendo, que você vai dizendo assim: olha, eu duvido, é muito difícil numa turma que a altura média é 1,80 m, você me dizer que é tudo anão, que é uma turma de anão. A pergunta é: qual é o valor que você diz assim, não, daqui para cá eu não acredito mais? Tá? Esse valor que é o daqui para cá eu não acredito mais é o que a gente chama de região crítica. Certo? Então, é isso que a gente faz no teste de hipótese. A gente pega uma afirmação, por exemplo, a gente diz: ah, esse meu vinho, ele é doce. Tá? Um vinho doce. Você pega e o grau de açúcar está pequeno. Não, isso não é para ser, isso não é doce. Então, você começa a dizer assim: olha, a partir desse valor é que eu começo a afirmar que ele pode ser doce. Tá? E aí, como é que a gente encontra esse valor, que é o valor que você diz: não, a partir daqui eu rejeito a afirmação nula. A partir daqui eu rejeito a minha hipótese inicial. Certo? Esse valor é o valor que te dá uma chance de somente 5% de chance de errar. É o valor que a gente trabalha normalmente. Tá? Que é aquele alfa de 5%. Então, olha só, todo teste tem uma chance de dar errado. Todo teste tem. Não adianta dizer: pô, só tem como fazer um teste de 100%? Não, não tem. Tá? Todo teste tem uma chance de dar errado. Normalmente, a gente usa um alfa de 5%, que é o 95% de você acertar. Tá? 5% de chance de errar, 95% de acertar. Dificilmente, eu já vi o pessoal dizendo assim: olha, como você está fazendo as coisas num laboratório de escola, que é um laboratório que os reagentes estão velhos, que é um laboratório que você não tem aquela precisão de um laboratório de uma empresa. Aí eu já vi o pessoal dizer assim: ó, pode usar um alfa de 10%. Se você está num laboratório daqueles que você vê o pessoal entrando com roupa branca, touca, higienização antes de entrar numa sala, aí o pessoal usa um alfa menor, 1%. Sabe? Eu não sei se vocês lembram uns anos atrás que o pessoal encontrou assim, que ele chama partícula de Deus, o bóson de Higgs. Quando o pessoal afirmou que encontrou, eles afirmaram
Eles usaram para fazer esse estudo um alfa de 1 vezes 10 a menos 9. Ou seja, é o 9 zeros para trás. Vocês vão usar 5%, que é 0,05, que é o normal, é o que todo mundo usa, é 5%. Tá? Porque muita gente vai dizer assim, por que 5%? É o que todo mundo usa. Tá? É o que todo mundo aceita, que é uma chance em 20 de você estar errado. Tá? Então, olha só, como é que é feito o teste? É escolhido um valor que dele para cima você só tem uma chance em 20 de estar errado. Tá? Muito dificilmente você vai errar. Aí, que valor é esse? Esse é o valor que eu vou pegar na minha tabela. É esse valor lá que vai me dizer. No meu exemplo, agora deixa eu voltar lá para o quadro. No meu exemplo, o alfa é de 10%. Lembrando, normalmente a gente usa 5. Mas nesse meu exemplo, o alfa é de 10. Tá? Na questão aqui, ele fala aqui, ó, n menos 1. Tá vendo? Então, eu vou pegar de novo o t de n menos 1 alfa. Eu não sei se vocês perceberam, que aqui não está alfa sobre 2. O intervalo de confiança é alfa dividido por 2. Mas a minha pergunta, será que é maior? Quando o meu teste é para maior, só tem uma chance de eu errar, que é para cima, por isso que é alfa. Quando o meu teste é menor, só tem uma chance de eu errar, que é para baixo, por isso que é alfa. Se meu teste for diferente, aí eu tenho uma chance de errar para baixo e para cima, aí a gente usa alfa dividido por 2. Quando eu estou fazendo intervalo de confiança, a chance de errar é para cima ou para baixo. Mas num teste que eu estou só perguntando, verifique se é maior, eu só tenho uma chance de errar para cima, por isso que é alfa. Tá? Professor, como é uma pergunta de diferente? Uma pergunta de diferente é assim, verifique se veja se o vinho tem um pH de 7. Ele não está perguntando nem se é maior nem se é menor. Verifique se é 7. Então, essa aqui é uma pergunta diferente. Tá? Então, olha só, eu vou buscar na tabela a mesma coisa, o t de n menos 1, só que nesse caso, como a pergunta é só maior, vai ser de alfa. Então, gente, ó, t de n menos 1 alfa. Então, vai ser o t, quanto é meu n? 9, tá? De 8, 0,1. Certo? Deixa eu pegar aqui na tabela. Então, gente, ó, esse aqui é o t na tabela de n menos 1 e um alfa de 10%, tá? Que é 1,397. Então, novamente, a gente sabe que a média, qualquer média, tá? Se comporta como sendo uma normal. Que, aliás, assim, é uma das coisas que eu vejo a mão do Criador, sabe? Você vê que tudo, qualquer variável que você pegar e tirar a média, ela se comporta desse jeito. Sabe? Isso aqui é uma coisa linda que eu vejo a presença do Criador aqui. Então, você tem uma chance só de 10% de estar errado. Então, quanto é esse valor aqui de t? Quanto é esse valor de t aqui? É 1,397. É o valor de tabela. Vamos agora fazer o teste. Como é que é a fórmula do teste? O teste, que a gente chama de t calculado, está lá no começo, tá, gente? É essa fórmula daqui, ó. Vou repetir ela. Ela é sempre a mesma fórmula. X barra menos a média do teste dividido pelo desvio padrão dividido sobre a raiz de n.
Se você quiser fazer isso aqui diferente, você pode fazer x barra menos a média do teste, dividido pelo desvio padrão, vezes a raiz de n. Tá? Essa aqui é uma divisão de fração, inverte e multiplica, ele vai ficar desse jeito. Vamos substituir? Então, vamos lá. X barra foi quanto? Foi 320. A média no teste foi 300. O desvio padrão era quanto? 52,8. E vezes a raiz de 9, não é isso? Raiz de 9. Dá quanto essa conta aqui? Calculadora de novo. Dá para fazer na calculadora normal, ó. Porque ninguém precisa de calculadora para fazer 320 menos 300, né? Espero eu. 20 dividido por 52,8. Mas eu sei que vocês vão fazer 320 menos 300 só para garantir. Tenho certeza. Igual a dar 0,37878787. Vezes raiz de 9 também. Gente, quanto é raiz de 9? É 3. Vezes 3. Tá? Isso aqui dá 1,136. Então, olha só, gente. Vamos agora realizar a parte do teste, que é o seguinte. Olha só. Eu rejeito a hipótese nula. Todo teste é feito em cima da hipótese nula. Eu rejeito a hipótese nula se o meu valor calculado, isso aqui é o que a gente chama de calculado, for maior que o meu tabelado. Então, vamos lá. 1,13 é maior ou é menor do que 1,39? Aqui, ó. 1,13. 1,13 é maior ou é menor do que 1,39? É menor. Essa zona daqui, essa área aqui, é minha área de rejeição. É minha área que eu digo assim, olha, se passou disso aqui, eu considero que meu lago está poluído. É aquele valor que eu disse lá atrás, que eu estava dando o exemplo dos anões. É o valor que passou dele, eu paro de acreditar na hipótese nula e começo a acreditar na hipótese alternativa. Entenderam a lógica? Então, meu valor de teste caiu na minha zona de rejeição? Não. Se não caiu na minha zona de rejeição, certo? O que acontece? Não rejeitamos a zero. Vou botar aqui. Certo? Se tivesse dado maior, professor, se tivesse dado maior, rejeitamos H0. Então, vamos juntar essas informações aqui. As minhas hipóteses eram essas. A hipótese 0 é que a média, vou chamar de mi, tá? Vou chamar de U, sim, vou chamar de U. A média era igual a 300, com 2 pontos aqui. A minha hipótese alternativa é que minha média era maior do que 300. Eram minhas duas hipóteses. Aqui é a distribuição normal. Eu só vou considerar que é maior do que 300 se o valor calculado foi 1,13,
1,136. For maior do que o tabelado. Qual foi o valor tabelado? O T tabelado foi 1,397. Então, ó, 1,397. Então, olha só. Meu valor calculado, ele não deu 1,136. Ele não deu na minha zona de rejeição. Isso daqui é o que a gente chama, certo? Isso aqui é o que a gente chama vamos ver, de zona de rejeição, tá? Então, gente, se não caiu na minha zona de rejeição, então quer dizer que ele não é maior do que 300. Eu não rejeito H0, eu vou ficar com essa resposta daqui. Se eu tivesse rejeitado H0, a gente ia dizer que era maior do que 300. Como não deu na minha zona de rejeição, não deu maior do que 300. Então, qual é a resposta final? Textinho. Portanto, a gente começa com portanto. Portanto, para um nível de significância de 5%, de 10%, aí você vai dizer que o lago não está poluído. Não podemos dizer que o lago está poluído. Ou você também pode dizer, portanto, a um nível de significância de 10%, não podemos dizer que os níveis de fósforo estão acima de 300. Acho que é ppm, né? Acho que ele fala qual microgramas por litro. Ou também pode dizer, a um nível de significância de 10%, os níveis de fósforo estão abaixo de 300 microgramas por litro. Tá? Abaixo não, porque é menor ou igual, então não posso dizer isso não. Só não posso dizer que é maior. Não é maior. Então, essas são as respostas possíveis para isso daqui. Vamos lá, pergunta. Que diabo foi isso, professor? Repita, eu não entendi nada. Eu faço mais um outro exemplo. Se puder fazer outro. O problema é que a gente passa da hora. Tem problema? Estão perguntando aqui como é que o senhor calculou isso. Calculei o quê? Pedro disse que não tem problema. Não tem problema passar da hora? Pode ficar, tá todo mundo apoiando. Ok. Ó, porque eu fiz o cálculo aqui e não bateu com seu 1, alguma coisa. Tá. O que que acontece? Veja se não é aquela questão de calculadora, porque às vezes essa conta tá aqui, não foi? Cadê? Essa conta tá aqui, não é isso?
Faça comigo, todo mundo faça comigo na calculadora. 320 menos 300, vai dar 20. Pegue 20 e divida por 52,8. Agora multiplique pela raiz de 9, que é 3. Tem que dar isso aqui. Ah, disse que agora foi. Eu quero uma que rejeite H0. A cuca alma. Ok? Essa daqui, gente, é a questão 10 da lista de exercício que está lá para vocês. Tá? Eu não consigo deixar ela maior, mas eu leio em voz alta para vocês. Estão enxergando ela? Eu sei que a letra está pequena, mas estão enxergando que ela está em quadra? Tá vendo, Isadora, a questão? Lendo Sim, não. sim. Vê perfeitamente. Ok. Ele fala assim, olha, o nível de tolerância no chumbo, ele foi estabelecido como 0,2 miligramas por metro cúbico, em ambientes fechados. Com o intuito de saber se em determinada indústria a concentração média de chumbo era superior ao tolerável, foi selecionado aleatoriamente uma amostra de 45 determinações. O tamanho da amostra foi de 45. Nessa amostra, foi encontrada uma média de 2,14 com um nível com desvio padrão de 0,12. Para um nível de significância de 1%, certo? O que significa esse 1%? Significa que a chance que eu tenho de errar é menor, tá? Se eu uso um alfa de menor, a chance que eu tenho de estar errado é menor. Porém, é mais difícil eu rejeitar H0, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você seja uma pessoa que quer provar que seu vinho tem uma acidez maior do que do outro. Eu quero provar isso. Uma safadeza que você faz é diminuir seu nível de chance de estar errado. Você bota o alfa alto, uns 10%, então a chance de mostrar que o seu tem mais do que o outro fica mais fácil, entendeu? Ele facilita a chance. Quanto menor isso aqui, mais difícil é ele rejeitar H0. Então vamos lá, novamente, como é que eu resolvo uma questão dessa? Vamos pegar as informações que ele me dá. O tamanho de amostra foi de quanto? 45. Certo? Qual foi a média de chumbo que foi encontrada no local? A média foi de 0,214. O desvio padrão foi 0,012. Qual é o alfa que a gente vai trabalhar? O alfa é igual a 0,01, que é 1%. Entenderam qual foram as questões que eu anotei? Eu anotei os valores de amostra. Professor, isso daqui é o nível estabelecido. O nível estabelecido, que é o que está na legislação, é o ponto de partida. O ponto de partida a gente usa onde? Usa na hipótese nula. Então, vamos lá. São duas hipóteses. A hipótese nula, que é o ponto de partida, e a hipótese alternativa, que é a minha pergunta. Certo? A hipótese nula é o ponto de partida, a hipótese alternativa é a minha pergunta. O ponto de partida é sempre legislação, é sempre o que você está comparando. O que a legislação está dizendo aqui?
que a quantidade de chumbo máxima é 0,2. Entenderam por que a hipótese nula foi 0,2? Por quê? Ó? Porque é o nível estabelecido, ou seja, é o nível da legislação. Se você está lá comparando lá com as normas lá da Anvisa, a norma da Anvisa é que é o ponto de partida. O outro valor aqui é o valor de amostra. Tá claro isso, gente? Alguma dúvida até agora? Não, Dúvida? não. Tudo certo. A hipótese alternativa é a minha pergunta. O que que eu estou perguntando? Com o intuito de saber se a concentração de chumbo era superior ao limite tolerável. Superior é maior ou menor? Maior. E aí sempre repete o valor, tá? Esses dois valores são sempre iguais, tá? Pronto. A parte de hipótese deu certo? Tem alguma dúvida com a parte de hipótese? Então é sempre assim. A hipótese nula é o ponto de partida, a hipótese alternativa é sempre a minha pergunta. Sempre é igual, maior, menor aqui ou diferente. Foi selecionado aleatoriamente uma amostra de 45, blá, blá, blá. Então, vamos testar isso daqui. Vamos testar isso daqui. Como é que a gente faz o teste? A gente vai estabelecer... Porque é o seguinte, olha, olhando para cá, você está vendo. 0,14 é maior do que 0,2. 0,214 é maior. Mas será que é realmente maior? Tipo assim, porque tem uma variabilidade. Existem alguns valores aqui que estão passando de 0,2. Só que está passando o suficiente para eu poder afirmar que é realmente maior do que 0,2. Porque você imagina o seguinte: imagina que você fez um lote todinho de garrafa de vinho. Amostra de um pH maior. Você pode dizer que o lote todinho, em média, é maior? Não. Entenderam? Existe uma questão de variabilidade. Olha só, a gente sabe que a média se comporta como a normal. E a pergunta é maior. Se fosse menor, era aqui. Mas não é. A pergunta é maior. Beleza. Qual é o valor de referência? O valor de referência é o valor da tabela. Como é que eu pego o valor da tabela? O valor da tabela é o T de n-1 alfa. Por que não é alfa sobre 2? É porque é para um lado só. Então, ó, eu vou pegar o T de 44 com um alfa de 0,01. Então, gente, novamente, eu vou na tabela lá, tá? Então, eu vou na linha 44, na coluna 0,01. Certo? Quem tiver a tabela aí, olhe. Aí tem aquele problema, não tem 44. Aí quem está com a tabela, dá 2,423. 2,423. Certo? Então, esse aqui vai ser o valor de referência. Se meu valor de teste for maior do que 2,423, eu rejeito H0. Isso aqui é a minha zona de rejeição. Certo? Vamos fazer o teste. A fórmula do calculado é sempre a mesma. É x barra menos o valor de referência do teste, que vai ser 0,2, dividido pelo desvio padrão vezes a raiz de n. Então, ó, tem um parêntese escondido aqui, viu? Números invisíveis da matemática. Tem um parêntese escondido aqui, tá? Então, resolve aquilo ali primeiro. Vamos substituir. Vai ficar 0,214 menos 0,2 dividido por desvio padrão, que é 0,012,
vezes raiz de 45. Vamos lá. Primeiro subtrai, dá 0,014. Agora, divide por 0,012. E depois multiplica pela raiz de 45. O meu deu 7,8. O de vocês deu 7,8 também? Estão dizendo que sim. Ótimo. Então, gente, 7,8 é maior ou é menor do que 2,4? Maior, né? 7,8 está aqui. Caiu na minha zona de rejeição. Tá vendo que agora caiu na minha zona de rejeição? Então, rejeitamos H0. Entenderam, gente? Tá vendo que é fácil? É só olhar o valor de referência na tabela, testa. Se passou, rejeita. Se não passou, não rejeita. Qual é a resposta final? Eu vou até copiar o outro lá. Portanto, para um nível de significância de 1%, podemos dizer que é a fábrica ou a indústria? A indústria. Que a indústria está contaminada com chumbo. Ou a gente podia fazer assim. Portanto, para um nível de significância de 1%, podemos dizer que os níveis de chumbo, que os níveis de chumbo estão acima de 0,2 ou acima do recomendado. Tá? Essa é a nossa resposta. Simples, simples, simples. Dúvidas, perguntas? Uma coisa bem importante, certo? Uma coisa bem importante é que a gente não usa aceito. Viram que tanto aqui eu falei rejeito e na outra questão eu falei, não foi aqui, cadê? Não rejeito, tá vendo aqui? Tá vendo aqui que eu falei não rejeito e na outra eu falei rejeito? Por quê? Porque quando você fala aceito, né? Eu vou voltar para vocês aqui. Por hoje acabou a aula, tá? Quando a gente fala aceito, né? Fala aí, Pedro, para dizer. Você tem certeza de uma coisa, certo? Você está no casório, tá? Sério, você está no casório, o padre pergunta lá, você aceita fulana como a legítima esposa? Você vai dizer, eu não rejeito. Eu pensei em fazer isso no meu casamento, mas sabia que minha esposa ia me matar. Eu não rejeito. Você vai falar, eu não rejeito? Né? Tenho nada contra, né? Você não fala isso, você usa a palavra
aceito, que é uma palavra que ele traz esse significado e eu tenho certeza. Em estatística, sempre tem a chance de você estar errado. Depende, qual é a chance que eu tenho de estar errado? O alfa. Então, por isso que a gente fala, eu não rejeito. A gente fala, a gente fala, rejeito. É tipo assim, é como se eu dissesse assim, não existem evidências que me mostrem que isso está errado. Ou não existem evidências que mostrem que isso está certo. Você está entendendo? É como se eu dissesse assim, nada contra. Tá entendendo? Você está no casamento e fala assim, sou nada contra ela, pega mal. Você tem que dizer aceito. Então, a gente não usa aceito em estatística. A gente usa não rejeito. Entenderam essa história? Tá? Gente, novamente, vou colocar uma atividade, vou colocar um exercício, tá? Alisson, obrigada, viu? Porque Por ter feito outra. Porque melhorou, não pela foi? primeira eu não ia saber fazer, não. E a segunda deu uma esclarecida. Aí eu só fico com pena de passar do horário de vocês, tá entendendo? Mas Hum, fica gravado. Quem não puder assistir, assiste depois. tá bom. Por mim, eu fico aqui com vocês amanhã toda, vocês sabem disso. Amanhã todo eu não digo não, mas enquanto tiver dúvida. Eu vou desligar aqui a gravação para poder conversar besteira.